E aí, Peter? Conhecendo melhor os profissionais, o que eles pensam, o que eles são, né? Exatamente. As pessoas têm elogiado, né? Tá indo bem. E a gente vai mudar o formato, tá? Nós vamos mudar a surpresa. A segunda temporada aí do Hotel Lobby Talks vai ser diferente. Mas vamos lá, o que interessa. Estamos aqui com uma pessoa também que também é um hoteleiro. Um hoteleiro. Hoje ele... Então, pode abrir a câmera aí. Por favor. Galvão, bem-vindo. Senhor Rodrigo Galvão, né? De Alma Hoteleira, hoje na CVC, né? Exato. E tivemos a oportunidade de conhecer o Galvão quando ele estava lá trabalhando em Comandatuba. Fumamos vários charutos, escutamos várias conversas. Foi excelente, uma coisa muito memorável que vai ficar para sempre no coração, porque o Galvão é um cara muito bacana. Quase prefeito de Comandatuba, né? Não, virou prefeito. Virou prefeito? Virou prefeito. Informal. Bem-vindo, Galvão. Muito obrigado, amigo. Gentileza de vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Como você bem falou, Peter, de fato, né, eu me considero meio hoteleiro, né? Mas meio não 50%. Metade da minha carreira, né, de fato. Exatamente. Foi como hoteleiro enfim, é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Mas operador ou hotel... Vamos mudar de pergunta, porque é difícil responder, né? No final... Eu gosto de, enfim, trabalhar com as pessoas, gosto da prestação de serviço, né? E fazer o negócio acontecer. Então foi um prazer enorme a gente se conhecer, se aproximar, ainda mais lá em Comandatuba. Foi uma experiência muito feliz e vamos bater um papo aqui um pouco sobre o nosso setor. Vamos conhecer mais o Galvão, saber como é que começou essa história. Como era o Galvãozinho? Você nasceu em Salvador, né? Eu nasci em Salvador. Nasci em Salvador, sou baiano. Terra boa. Terra boa, o Galvãozinho. Engraçado porque hoje voltou esse nome porque, né, o Godinho, nosso presidente lá da CVC, carinhosamente chama, né, de Galvãozinho, e a turma acabou pegando ali, mas o Rodrigo, que até então eu não era Galvão, né, o Rodrigo nasceu em Salvador, de família baiana, morei até os 23 anos eu morei lá, mas com algumas idas e vindas, né. Eu costumo sempre contar que minha carreira começa ali aos 15, 16 anos. Minha mãe faleceu muito nova, né, meu irmão mais novo, então eu acabei tendo que assumir um papel importante de responsabilidade dentro de casa ali também. Uhum. E minha mãe tinha 75% da renda da casa, era ela, né? Então quando ela falece, fica aquela situação de reorganizar a casa. Acabou a renda, né? Exatamente. Graças a Deus nunca passamos nenhum tipo de necessidade, mas era uma família de classe média, normal. Só que ela deixou vou dizer uma herança, mas ela deixou um valor carimbado que ela fazia questão que tanto eu quanto meu irmão fizéssemos intercâmbio. Fôssemos morar fora, investisse na educação, que é o maior legado que os pais e qualquer um de nós podemos deixar, né? Com certeza. E graças a isso eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, fiz intercâmbio, eu passei um ano lá. E no retorno ao Brasil foi o que me possibilitou entrar na hotelaria. Legal. Pelo simples fato de eu falar inglês, né? Então imagina que a gente está falando de 25 anos atrás, começando a estudar publicidade e propaganda, que na verdade é minha formação. E coisas que acontecem até hoje, né? Por que eu fui contratado na hotelaria? Eu comecei como estagiário de recepção para atualizar cadastro de hóspede que a recepção não preenchia a FNRH. Isso não acontece na hotelaria brasileira. Imagina, só naquele tempo. Mas foi assim que tudo começou. Mas o Rodrigo, pequenininho ali de Salvador, enfim... O que ele queria ser quando crescesse? Quando ele olhava assim, ele falava, quero ser isso. Olha, o pequenininho tem muitos anos, porque eu tenho 1,93 m e eu cheguei nessa altura com 14 para 15 anos. Eita. Então, mas desde os meus 11, 12 anos ali, quando eu comecei a ter acesso mais à leitura, né, muito hábito ali. Meu avô foi presidente do IBGE na Bahia. Eita. Então, tinha uma biblioteca em casa, sempre foi de música, tanto meus pais. E aquilo foi me chamando a atenção, me seduzindo, e não sei por que eu resolvi que eu queria ser publicitário. Então, desde 10, 11 anos, eu ia muito enveredado ali para redação publicitária. E mantive esse sonho até a faculdade, cursei publicidade e propaganda, mas fui para outra linha. Mas, no final, uma grande bagagem de comunicação social, de marketing, de tudo que a gente acaba utilizando para a vida, né? Em qualquer momento, né, da vida a gente tem que ter isso dentro de nós também. Senão não caminha. Mas conta um pouco da sua carreira, então, você foi trabalhar em que hotel,
por causa do inglês? E conta um pouquinho aí até chegar até onde você está hoje. Falando da carreira, a minha primeira experiência profissional, curiosamente, eu tinha uns 15 anos. Meu pai trabalhava no Senai, né? Era o coordenador do curso de segurança do Senai, que formava a turma ali para o polo petroquímico de Camaçari, enfim, todas aquelas grandes empresas lá. E aí eu tive a facilidade de fazer curso de manutenção de micro, curso de web design. Naquela época, né, se fazia programas que basicamente não se usam mais hoje, e acabei adquirindo a habilidade ali de construir a apresentação de PowerPoint. Então, com 15 anos, eu comecei a fazer como freelancer, fazer a apresentação formalmente, vendendo a apresentação ali para empresas profissionais que iam criar, né? De novo, né? Nós estamos falando há alguns bons anos atrás. Sim. Não era todo mundo que tinha habilidade com isso. Mas eu já vinha ali desde participação em grêmio estudantil, participação, né, no Carnaval de Salvador é um acontecimento. É uma potência imensa, é um acontecimento ali que, além do Carnaval, durante todo o ano tem os shows, então eu comecei ali dentro do colégio ainda como vendedor de ingresso, né? Lá atrás, né? Eu vou chegar na hotelaria, mas esse fato é curioso. Tranquilo. Lá atrás, o Carnaval ele era muito elitista. Sim. Hoje a gente acha que mas lá atrás era muito pior. Ainda mais, né? Ainda mais, porque eu sou de uma época que tinha uma posição chamada comissário de bloco. O que o comissário fazia? O comissário tinha que recolher ficha de cadastro com foto 3x4, com CEP, endereço, para mandar para o bloco para saber se o bloco ia autorizar você a sair no bloco. Então, se você ia pagar, você ia comprar. Mas tinha que ter uma aprovação. Não era só chegar, comprar a badana. Uma aprovação social, uma aprovação física, uma aprovação de tudo mais, né? E aí a cada X que você conseguia fichar, você ganhava uma cortesia, enfim. Então, e aquilo eu ia virando aquilo dali. Então, eu brinco que meu começo com a área comercial foi ali para os 11, 12 anos, dentro da escola. Mas profissionalmente, de fato, foi essa questão das apresentações, e quando eu fui fazer intercâmbio, eu tive a oportunidade de trabalhar na McDonald's, nos Estados Unidos. Então, aí foi o primeiro trabalho, de fato, assim, o primeiro emprego, melhor dizendo, de fato. Como atendente mesmo? Como tudo. Eu passei 4 meses na McDonald's, fui caixa, fui cozinha, fui drive-thru, fazia limpeza na loja, fiz aquele giro todo ali, e guardo com muito carinho a placa de colaborador do mês, né, como a McDonald's dá. E ali foi a base de muita coisa que até hoje eu tento replicar, né? Processo, padronização, simplificação de fluxo de trabalho, reconhecimento, incentivos, né? Como a gente consegue montar programas ali de reconhecer, porque no final a gente depende das pessoas, a gente depende do time, né? Como eu costumo conversar com a minha equipe, assim, eu dependo muito mais de um colega que está lá em Fortaleza contratando o hotel do que ele depende de mim, né? Porque se ele não contratar o hotel bem, as nossas metas não vão ser alcançadas, né? E quando você teve contato com essa metodologia do processo do McDonald's, te surpreendeu, assim? Você olha e falou, cara, isso aqui é sensacional, assim, no sentido de mudança de pensamento em termos de evolução de processo, inovação mesmo? Bastante, porque, veja, eu tinha 16 anos, mal falava inglês, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, entendia um pouco mais do que falava, mas você começa na cozinha, que é, né, os bastidores, você não tem contato com ninguém, e basicamente ele te mostra um fluxo ali, olha, você tem que dar tantas espingardadas aqui de tantos tiros de ketchup, tantos tiros de mostarda, é a ordem que você monta isso aqui, todo aquele padrão, o tempo de cocção, apito, bip, preparo, aquilo me chamou muita atenção, e eu verde completamente. E todas as caixas de batata frita, né, que estão em inglês e espanhol, né, porque tem muito latino trabalhando. Sim. Desde aquela época já havia bastante. Legal. E aí, tanto é que a língua oficial nos Estados Unidos é o espanhol. Né? Exatamente. Alguns falam inglês, né? E ali naquele momento aprendendo a lidar com o público, né? Depois que você começa a ter um pouco de desenvoltura, você vai para o caixa, o inglês melhorando um pouco ali já no segundo, terceiro mês. E no final, você vai, entre aspas, promovido, né, porque é o mesmo cargo, mas você vai trabalhar no drive-thru, porque no drive é onde tem que estar os colaboradores mais rápidos, né? Porque se você for lento, você engarrafa a rua. Então, você começa a entender de gargalo, de fluxo, muito aprendizado. Só que era uma cidade tão pequena, onde eu fui morar, uma cidade de 1.500 pessoas na Virgínia. 1.500 pessoas e tinha um McDonald's. E tinha um McDonald's. McDonald's, escola, Wendy's, todas aquelas marcas Subway, enfim. Wendy's é boa. Até hoje tem um saudosismo disso.
Mas depois, no final, eu acabei entendendo que eu não conseguiria conciliar ali escola com trabalho e tal, e obviamente o foco era estudar. E aí fiquei até terminar o terceiro ano lá. Depois eu volto pro Brasil, passo 3 meses e fui morar no Canadá. E aí no Canadá eu fui tentar a vida, né, no bom português. Então fiz faxina na casa dos outros, trabalhei na construção civil, trabalhei na demolição, vendi cachorro quente na rua. Eu brinco que tudo que era lícito e legal e pagasse alguma coisa eu estava lá para fazer. Porque eu tinha 17 anos, né? Tava aproveitando a vida ali, Claro. morando em Vancouver, lugar espetacular, né? Infelizmente eu não voltei, vou me programar para voltar aí. Fazia muito a ponte ali para Seattle ou não? Não podia atravessar porque eu não tinha o visto americano naquela época, tá. eu só tava com o visto canadense, né? Porque devia estar rolando aquilo que era parte do grande, Sim, né? Do sim, pô, sim. Isso foi 2001 para 2002. Né? Nirvana. Exatamente. Estava ainda bastante em alta, mas infelizmente não Não rolou. tive essa oportunidade. E aí quando eu volto pro Brasil, entro na faculdade, eu preciso arrumar dinheiro para pagar a faculdade, né? Então deixa currículo na empresa de amigo, loja de shopping. E aí, novamente, meu pai aqui ajudando, né? Tinha um engenheiro de segurança do complexo da Costa do Sauípe, o Sérgio. Falou, olha, eu vou lá toda semana, você não conseguir entrar no complexo, era uma coisa muito fechada naquele momento, né? Por questão de segurança. Eu vou lá no dia X, na quinta-feira, você vai comigo e você deixa o currículo lá nos hotéis. Eu falei, tá bom. E assim, fui lá, batendo na porta de cada RH, deixando o currículo, como faziam os astecas, né? Envelope pardo. Como fazíamos, né? Envelope pardo, com currículo e tal. E uma semana depois me ligam, ó, tem uma oportunidade aqui de estagiário de recepção. A remuneração era R$ 316 Boa. para trabalhar 6 dias por semana. Eu tinha que sair da faculdade, ou melhor, tinha que sair de lá direto para a faculdade, trabalhava de manhã cedo, ia para lá. Falei, vambora, né? E aí eu comecei como estagiário Em qual dos hotéis? no Super Clubs Breezes. No Super Club. Que foi o primeiro resort all inclusive All do inclusive Brasil. do Brasil. é. A Exatamente. rede jamaicana, Jamaicana. né, que fundou ali, uma das que fundou o complexo Costa do Sauípe, que foi uma sucessão de evoluções ali, né? A construção da linha verde, a construção do complexo Costa do Sauípe, o início de todo aquele trabalho ali de desenvolvimento turístico do estado, naquele momento ali com Paulo Gaudenzi e todo o time, né, da Bahia fazendo o que até hoje se aplica muito de marketing e Sim. promoção turística, vem daquela escola ali, e, enfim, ali eu comecei. Ah, legal. Que legal. E aí foi subindo. Fui subindo degrau a degrau. Né? Eu me recordei disso, há uns 15 dias atrás eu tive a oportunidade de estar num evento de uma rede hoteleira parceira nossa lá da Paraíba, a rede Hardman, e eu me recordei disso com muita felicidade, porque era a convenção dos colaboradores do hotel. Mas eu fui degrau a degrau em toda a cadeia. Né? Então eu fui estagiário de recepção, eu fui recepcionista, eu fui auditor noturno, supervisor de recepção, supervisor de reservas, trainee. Aí como trainee eu passei 9 meses rodando o hotel inteiro. Eventos, governança, alimentos e bebidas, manutenção, segurança. Depois eu volto como um assistente de gerente, né, basicamente, por pouco tempo. Aí eu fui convidado para fazer a abertura do Starfish lá em Aracaju, E né, onde até hoje, né, opera o hotel. E foi o segundo empreendimento all inclusive da rede no Brasil, com uma proposta diferente. Eu fui convidado para ser parte da equipe de abertura como coordenador de hospedagem. Depois, por mudanças estruturais, eu acabei assumindo entretenimento, área comercial, etc. Saí por um momento da hotelaria, né, resolvi dar uma descansada, vamos assim dizer, depois desse rojão todo. Descansar da operação, né? uma pausa estratégica. Porque isso tudo que eu estou falando aqui aconteceu em 4, 5 anos, né? Eita. Então foi muito intensa ali a escalada, a subida, as oportunidades foram se abrindo, graças a Deus. E eu brinco que lá era o Rodrigo, aqui o Galvão, porque quando eu entrei já tinha um Rodrigo e já tinha um Rodrigo Brasil, né? Falecido amigo, querido, e aí não dava para ter 3 Rodrigos, né? Então vira Galvão esse daí. E aí acabei montando negócio próprio, né? Montei loja de conveniência em posto de gasolina, fui experimentar o varejo ali, tive uma micro distribuidora da Nestlé. A Nestlé tinha um programa, não sei se tem até hoje, mas tinha um programa tipo o que a Yakult tem, de venda de porta em porta. Sim. A Nestlé tinha um programa chamado Nestlé Até Você, era uma micro franquia, e eu acabei pegando ali na região de Aracaju.
tocando ali as coisas. Quando eu fui comunicar a minha saída do Stafist para o então presidente da Ensetur, que é a empresa sergipana de turismo, né, o amigo Zé Roberto, falou: Galvão, vem trabalhar com a gente aqui, porque eu era muito participativo na BIH, muito duro nas críticas ali ao governo. Então, basicamente, ele falou: sabe aquilo tudo que você reclama? Vem aqui resolver. Foi um privilégio trabalhar no governo do estado. Trabalhei na Secretaria de Turismo do estado de Sergipe durante 2 anos ali, cuidando do marketing turístico do estado, da interlocução com as operadoras, capacitação dos agentes de viagens, né, para tornar Sergipe um destino conhecido. Deixei grandes amigos, morei 8 anos lá em Aracaju. E enquanto estava no governo, eu recebi um convite para retornar para a hotelaria, né, para o Aruanã, o Aruanã Ecopraia Hotel, que é um hotel de 50, hoje tem 60 e poucos apartamentos, naquela época ele tinha 54, um hotel familiar. Fábio e a Grazi me fizeram um convite que eu brinco até hoje que ele era louco, né, porque com 27 anos eu fui alçado a gerente geral do hotel, né? Num hotel que tinha aberto, tinha ali um desafio porque era uma área de expansão da cidade, então o aracajuano entendia como longe. E aí foi o primeiro trabalho de reposicionamento hoteleiro foi ali, onde eu fui mais para a área comercial, acabei reforçando o time operacional e eu fui desbravar, né? Visitar, buscar negócio, bater pasta, ralar a sola de sapato e buscar negócio, né? E aí você estava lá nessa abertura que foi desafiadora e conseguiu ir bem, mesmo com os 27 anos. 27 anos, na primeira gerência. Na primeira gerência geral com 27 anos. Um garoto, né? Com Bom, mas não faz tanto tempo, né, cara? Você já fez 40? Eu tô com 41. Ah, 42. Já tem um tempinho, já passou rápido. Passa. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2, 3 anos também, e foi onde a CVC me achou, na verdade, né? Eu, naquele momento, estava de mudança para São Paulo, acabei recebendo uma proposta, uma indicação de um amigo, um grande amigo, Aguinaldo, que hoje, né, é diretor comercial da rede MME lá em Alagoas. Ele acabou me recomendando a CVC, tinha uma vaga naquela oportunidade. Eu fiz um primeiro processo, não passei no processo, fiquei ali como segunda opção. 4, 5 meses depois apareceu uma segunda vaga de gerente de produto. E aí, coincidentemente, era uma vaga para cuidar da Bahia, né? Então, Deus escreve certo por todas as partes. E eu acabei aceitando prontamente o convite, né, a CVC. E hoje é fácil para mim, vestido de CVC, falar sobre isso, mas sempre foi um sonho profissional enquanto eu estava na hotelaria, né? Sim. Eu via a turma chegar para fazer um fan tour, para fazer uma visita no hotel, e eu, como recepcionista, dizia: um dia eu vou ser gerente de produto da CVC, né? Então, profetizava ali chegar, porque era completamente distante, né? Imagina, para quem nasceu em Salvador, trabalhava em um hotel, né, na Costa do Sauípe. Então, a gente está falando da principal operadora do país já naquela época. Então era algo bastante distante do ponto de vista profissional, né? E concorrido pra caramba, né? Bastante, né? São Paulo é uma praça que tem muito mais oferta e demanda, né, de excelentes profissionais. Então, eu tenho muito orgulho de estar liderando o time hoje de contratação de produtos. Bastante orgulho de estar numa segunda passagem na CVC. Mas naquele momento ali eu topei, e quando eu fui trabalhar na operadora pela primeira vez, em 2014, não faz tanto tempo assim. 10, 11 anos. 10, 11 com a anos. pandemia. Exato. A pandemia deu uma corte na linha de esticada. tempo ali. E aí eu cuidei da Bahia, depois eu tive a oportunidade de cuidar do time de contratação do Ceará, Maranhão e Piauí. Depois eu cuidei do time de Caribe e depois América Latina. E aí é quando vem a pandemia, né? A pandemia chega e eu nunca vou esquecer o Silvio Ferraz, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele hoje na Fly Tour, na Bifly. Ele me chama à sala junto com uma colega de trabalho e fala: Galvão, nós temos que repatriar todo mundo que está espalhado pelo mundo, porque amanhã as fronteiras do mundo vão fechar. Ixi. Eu falei: como assim, eu não entendi, né? a parte da brincadeira, da piada. Assim. Ele falou: não, estou falando sério, a gente acabou de receber uma ligação do Ministério das Relações Exteriores e o mundo vai fechar, os voos vão ser cancelados, chegou uma pandemia e a gente tinha 27.500 passageiros espalhados pelo mundo, fora os do Brasil. Caramba. Então, que também os do Brasil também tinha que trazer para os fora as dezenas de milhares do Brasil, de trazer todo mundo de volta para casa, né? Então ali foi um marco importante. A gente trabalhou ali durante quase 10 dias com o apoio de toda a cadeia, os hoteleiros do mundo inteiro, as companhias aéreas, as empresas de receptivo, os guias,
né, todo o time de operações da empresa para conseguir repatriar as pessoas. Era engraçado que quando a gente chegava na cauda longa, né, os primeiros top destinos eram fáceis, né, meio óbvios, né, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Itália. E aí lá no final você começava a ver passageiro Trindade e Tobago. Eu falei, cara, eu não sabia nem que tinha hotel lá. Sou eu que cuido, mas eu nem lembrava que tinha. Né, lá em Belize tem 8 passageiros. No Haiti, aí eu dizia Tahiti, não, no Haiti. Haiti, alguém vai de turismo para Haiti? Pois é. Caramba. É o tamanho do negócio que só na hora que você para ter que olhar um a um, você consegue entender isso, né? Então, foi bem marcante aquele dia. E aí a companhia começou a passar por uma readequação, como todas, né? Aquele choque de faturamento durante a pandemia, e eu acabei tendo a oportunidade de ir liderar uma outra unidade de negócio da CVC Corp, que era a VHC, era uma empresa de gestão de casas, locação de casas de temporada, ali durante o meio de 2020. E uma headhunter acabou me encontrando lá na CVC no momento que eu não estava na minha melhor posição, por assim dizer, com muita gratidão à companhia por ter me mantido lá durante a pandemia, e com uma gestão que já não era ali a mesma que a gente tinha, né, trilhado tanto sucesso por muitos anos. E aí eu acabei topando o desafio de ir para o Comandatuba, recebi aquele convite com bastante frio na barriga, fazer o reposicionamento de um dos principais empreendimentos do Brasil, um empreendimento icônico em todos os sentidos. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. E ali, como o Peter falou, a gente teve um pouco mais de interação no meio da pandemia, ir para um hotel que tinha desafios ali por décadas, e graças à parceria com, enfim, toda a cadeia, todas as agências operadoras, com especial destaque que, obviamente, além da CVC, a Azul naquele momento ali também foi bastante importante, né, colocando voos, começando um trabalho ali, o Bicudo, a Juliana, que recentemente foi promovida também a head da Azul Viagens, e com graças a parceiros novos, antigos, aos franqueados da CVC, que eu já tinha ali o contato, muitas agências de viagens, e obviamente um time super competente que estava lá há muitos anos, com a verdadeira vocação hoteleira, né, que é a prestação de serviço. O salário para o hoteleiro, ele obviamente é financeiro, mas tem um salário emocional de ter prazer em prestar serviço, né? E ali é um lugar que genuinamente as pessoas gostam de ver os outros felizes. Eu vi que, principalmente no seu LinkedIn, que você fala muito dessa questão da equipe, né? O quanto foi fundamental essa troca, né, entre você ali como gestor geral, enfim, e a equipe como um todo, né? Esse período foi especial ali, né, para você, porque eu vejo muitas postagens da sincronia de vocês, da empatia nesse sentido. Foi especial em vários sentidos, acho que assim, na parte pessoal, na parte profissional e enquanto líder, né? Porque eu até conversava com uma colega de trabalho esses dias, eu acho que até chegar em Comandatuba eu nunca tinha sentado numa cadeira que tinha um desafio muito grande, mas tão grande que era impossível ser resolvido por uma pessoa só, né? Porque muita coisa você faz, você não está conseguindo, deixa que eu faço aqui. Ali era impossível de ser resolvido por uma pessoa só. Então ali foi quando me caiu de fato a ficha da importância do time, né? Da importância de trazer as pessoas, de como a gente depende, né, das equipes. E foi uma transição muito importante de gestor para líder, talvez, né, se eu assim puder dizer. E eu fui muito feliz porque a virada foi feita com as pessoas que já estavam lá. Então aí é onde você de fato consegue também ter a satisfação de provar que às vezes é só o esquema tático que precisa ser acertado, né? Mas você já tem os jogadores ali, você já tem a competência instalada, você já tem a cultura empresarial, que é super importante. E assim a gente conseguiu, né, com muito orgulho, fazer a virada do empreendimento. Hoje, né, o Flávio está lá dando continuidade ao trabalho. Sim, um abraço ao Flávio Monteiro, André Sabaldi também. Exatamente, Flávio e todo o time que está lá, com a família Faria, né, que é a família proprietária ali do Comandatuba, e que eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. E aí a CVC me convida para voltar para fazer parte do time aí da volta da família Paulos, né, o Gustavo como principal acionista, o Godinho, né, retornando para liderar esse turnaround fantástico aí que está sendo conduzido, e graças ao convite aí do Mader, eu topei para voltar e faço parte hoje, com muito orgulho, como está escrito no meu LinkedIn, liderando o melhor time de produtos do Brasil, né?
Mas vamos falar um pouco do Galvão, né? Bora, Da bora vida falar do pessoal Galvão. aí. Você viaja bastante, né, no Brasil. Como é que é essa tua rotina de viagem? Tem uma expressão que diz que quem vê close não vê corre, né? Então eu brinco que eu sou viajante profissional no final do dia, porque tem vários compromissos aí para fazer a CVC estar presente. No final do dia é a figura institucional de estar junto com o parceiro hoteleiro, de estar junto com o receptivo, de estar junto com os governos e prefeituras que ajudam a gente a fomentar e desenvolver negócios pelo Brasil inteiro, né? Então, tão importante quanto o nosso parceiro que está lá em Balneário Camboriú, é o que está em Belo Horizonte, ou que está em Caldas Novas, ou em Manaus, né, ou no próprio Ceará, que eu já comentei aqui. Então, obviamente, nós temos um grande time aí espalhado pelo Brasil. Hoje, o time de contratação nacional são 70 pessoas, Caramba. mas nós temos que estar presente junto com eles ali. Então, eu tenho uma agenda de viagens razoavelmente intensa e faço com muito orgulho. Eu tenho o privilégio de trabalhar com aquilo que eu amo fazer, né? Eu adoro viajar, adoro estar com as pessoas, adoro desenvolver negócios ali. E, obviamente, isso tem os seus desafios de equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? Os comissários já te conhecem pelo nome já, né? Ô, seu Galvão, Eu conheço eles, eu não bem-vindo. sou tão famoso assim, eu conheço eles, mais fácil. Mas eu já costumo, por exemplo, anteontem eu fui a Paraíba, né, visitar lá a nossa querida João Pessoa. E coincidentemente, a mesma tripulação que eu fui, eu voltei, porque eu fui de madrugada e voltei de madrugada, né? E aí o comissário um olhou pro outro e falou: você não estava com a gente? Eu falei: tava. E eu vou na mesma poltrona, né? A gente temos parceria com várias empresas, mas normalmente os voos ali acabam acontecendo pela Gol. E o meu 17F está sempre marcado para esticar as perninhas na emergência. Legal. Isso é muito bacana. E esse Brasil é maravilhoso, né, Peter? Assim, Com certeza. O cada Brasil lugar é que a gente único. vai... É. Eu fiquei surpreso. A primeira vez que eu fui para Pipa tem 2 meses. E eu nunca tinha ido a Pipa, né? Já tinha ido ao Rio Grande do Norte algumas vezes. E você chega lá e encontra praias maravilhosas, né? Uma vila super organizada, né? Belezas naturais incríveis. Sim, souberam fazer bem lá. Agora a gente estava falando de Sergipe, né? Sergipe acho que é o último estado do Nordeste em relação ao turismo, né? Em números turísticos, tal, de chegadas, etc, né? Mas eu acredito que a próxima bola da vez será Sergipe. Eles estão começando a investir mais agora e Maranhão também está começando a se despontar. Mas o que você tem visto aí no Brasil, nas suas viagens, de diferente, de dicas que você pode dar aí, de destinos que estão começando? Porque esse é o mais gostoso, né? Caraíva, não sei se você conhece, mas Caraíva há 20 anos atrás era diferente do que é hoje, né? Eu conheci o que é hoje, mas imagino o que foi, porque me contaram e tudo. E esses destinos são os mais legais, né? De você ir, porque ainda está meio Espontâneo, selvagem, né? está meio, né? Então, o que você tem de dica aí para os nossos ouvintes? Agora, A gente tem, voltando aqui em relação a Sergipe que você comentou, existem alguns pelotões diferentes, né, de desenvolvimento turístico ali dentro do Nordeste. O Nordeste tem 9 estados. Você tem, obviamente, ali uma Bahia, uma Alagoas, um Rio Grande do Norte, um Ceará, que historicamente, né, investem no turismo e desenvolveram ali à frente. Você tem uma segunda leva ali, né, de turma como, por exemplo, a Paraíba estava e agora está... Agora é a menina dos olhos, Agora é a menina né? dos olhos e vou dar um dado, né? A gente vendeu mais João Pessoa no passado do que Rio de Janeiro. eita. Então, assim, o trabalho que está sendo feito lá de forma bastante competente, série de promoção turística consistente, está aí os resultados, né? Então já não é mais esse segundo pelotão, já está Já tá. avançando ali junto com outros. Obviamente tem muito menos leitos, né? Menor o espaço, mas dadas as devidas proporções, é uma maravilha. E é uma joia que tem, falando, né, de dicas, todo o interior da Paraíba. Assim, João Pessoa agora está sendo conhecida, mas toda a região ali do interior da Paraíba tem uma região, por exemplo, que é conhecida como a Hollywood nordestina. Sim, O Alto já da tive lá. Compadecida. Então, o Alto É. da Compadecida. Você esteve no roteiro do Paraíbice lá, que foi feito pelo governo do estado, junto com as Ulinhas? Não. Eles desenvolveram uma roteirização para interiorizar a demanda ali, né? Pousando principalmente por Campina Grande, mas tem toda a região ali. que estão perto de João Pessoa também, que dá para ir numa boa. Dá para ir também, numa boa, né? Mas é que a região ali ele é muito forte, polo calçadista, né? Enfim, mas tem belezas turísticas ali. Belezas naturais incríveis. naturais Tem o incríveis. Lajedo O ali, Lajedo, do exatamente. Pai Mateus, né, que é sensacional. Aquele Cariri, aquela
aquela coisa do sertão, né? Muito, muito forte, muito Fora bacana. que vai vir um período junino aí, e ali Oh. o apelo é fortíssimo, né? Campina Grande é o Não maior, me né? coloquem em maus lençóis Ele, aqui, ele, porque ele a já gente tá tem uma disputa. começando, ele já tá começando a se. E eu tô adorando isso, que eles estão se divulgando como o melhor do Brasil, né? Eu vou deixar os títulos, mas existem festas muito importantes no Nordeste, né? Em Campina Grande, em Caruaru, em Sergipe, né? Na Bahia, enfim, em vários todo o outros lugares Nordeste, ali, em né? todo o Nordeste. O São João no Nordeste, ele é mais importante do que o Carnaval. Sim. Né? É uma movimentação Eu diria que até cultural. mais que o Natal. Mais do que o Natal. Né? É Mais uma- do que o Natal. Né? Até porque, assim, é o mês inteiro de festejo. Tem um cardápio específico que ele já faz parte, né, da mesa das famílias, mas ele fica concentrado ali, um menu junino, né, que vem o milho cozido, que a gente come bastante, mas tem o amendoim cozido, aí o bolo de milho, o bolo de carimã, né, o bolo de mandioca. Aí você tem tudo, Os o doces. curau, Pé de moleque. os doces, pé de moleque. Né, tem uma gastronomia muito Que o pé de moleque lá é bem diferente do que é o nosso aqui, bem né? diferente. Uma folha de bananeira, é algo assim, né? Mais ou menos branco, né? De tapioca. É bem típico É bem mesmo. típico. típico, né? A culinária desse nosso Brasil é incrível. Sim. Mas voltando às dicas de destino ali, eu falei sobre Pipa, eu fiquei muito impressionado com Pipa, porque um dos grandes desafios desses lugares, Caraíva mesmo hoje, estando bem diferente, mas é um lugar que tem uma beleza natural incrível, mas carece ainda de infraestrutura. Exato. E tem outros lugares que tem muita infraestrutura, mas não foi construído de forma ordenada, de forma sustentável. Então cresceu demais, a densidade fica muito alta, e aí você começa a ter um problema de muita gente para pouco espaço, que também não é o caso. Pipa tem uma população flutuante de final de semana, que é a população ali da região, da Rio Grande do Norte, Paraíba e etc. Mas durante a semana é bastante tranquilo e está muito bem organizada a vila, tem bastante oferta de restaurantes regionais, locais, internacionais, seguro, tem muito estrangeiro lá. Muito. Eu diria que no final de semana, dependendo do período que você vá, tem mais estrangeiro do que brasileiro. Legal. Que bom. E, obviamente, tem um produto específico, que não é destino, mas tem um produto que eu gostaria de dar o devido destaque aqui, Peter, que é o Iberostar Gran Amazon. Sensacional. Assim, o brasileiro não dá o devido valor, Não. né, à Amazônia. Eu dei até uma dica, desculpa te interromper, mas até dei uma dica lá em pessoal de Manaus. Falei, vocês têm que construir uns outlets. Fazer uns outlets de fazer juntar ali o mercado de, né, a viagem de compras. Sim. E aí o brasileiro vai, Verdade. né, porque o brasileiro tem essa questão de sair para comprar, sair para ter, né, compra devido à época que a gente ficou aí sem importações, né? E isso criou uma demanda reprimida nas pessoas, né? Então hoje as pessoas saem para fazer compras, né? Mas continua aí. Pode juntar a Zona Franca de Manaus ali. Então, já está com a faca na mão ali, né? Exatamente isso. Mas o Iberostar, o que me chama a atenção ali é, primeiro, óbvio, né? Ele é teatral, ele é, né, um pouco mais fabricado do que um outro tipo de experiência, mas ele, ao mesmo tempo, te traz uma segurança, um padrão Sim, muito importante para as famílias, né? Saírem para focalizar Jacaré Sim. à noite, para ter contato com a população, para passear no meio dos igarapés, dos igapós. Para mim foi uma experiência fantástica. eu sempre digo, para quem não conhece o Amazonas, a primeira viagem seria com o Iberostar. Penso igual, perfeito. Você faz com o Iberostar e depois você Volta vai para o que altera o você chão, gosta. vai para cima, para o norte e tal. Ou mesmo para voltar para um hotel de selva, que é uma experiência Sim. Sim, diferente. também. Sim. Mas o encontro do Rio Negro e os Solimões ali, né, com aquele som tocando ali de manhã cedo, é algo incrível, né? De novo, tem coisa espalhada pelo Brasil inteiro. Tem um lugar que a gente está agora investindo bastante, dando divulgação, que é Bodoquena, né? Que na verdade os passeios ali da região de Bonito acabam sendo em Bodoquena, Sim. mas ninguém conhece como Bodoquena. Agora você tem uma facilidade, vamos assim dizer, que você manda um influenciador grande para um lugar, todo mundo começa Cara, a seguir. e eu ia falar isso, assim, a região centro-oeste também tem lugares, assim, belíssimos, que as pessoas às vezes se prendem só bonito, enfim e tal, mas também tem outros lugares ali de Cerrado e tal, que são incríveis, né? Incrível, Chapada dos Veadeiros. A Chapada eu gosto muito de dar esse exemplo, até nas capacitações para o nosso time de vendedores, né? Que é a figura do agente de viagem, com tudo isso de inteligência artificial, de venda online, etc. E eu brinco que, assim,
Se uma pessoa chega na agência ou numa loja da CVC e pergunta quanto é um pacote para Chapada, eu costumo brincar que a gente ganha a venda com uma pergunta: qual Chapada o senhor quer ir? Porque nem o brasileiro lembra que tem Não. 4 chapadas. Sim. Né? Não. Tem a Chapada dos Guimarães, a Chapada das Mesas, Diamantina. a Chapada Diamantina e a Chapada dos Veadeiros. Né? E cada uma com uma complexidade significativa de chegar. Voos que não são todos os dias da semana, ou voos que são para lugares, capitais a 500, 600, 800 quilômetros de distância. Até, por exemplo, um Jalapão, né? Que é uma Sim. outra experiência também ali. E que, ou melhor, são várias experiências em uma. Você pode ficar mais no camping, você pode ficar mais em hotel, pousada. Então, assim, tem muita coisa nesse nosso Brasilzão. E aqui não é um discurso nacionalista, porque Não. de fato são belezas São belezas únicas. Únicas. São belezas É. únicas. Não, Isso- eu costumo dizer que a gente já comentou muito isso aqui. No Brasil, você consegue viver praticamente todas as experiências turísticas, desde as mais tradicionais até as mais novas, sem sair daqui. Sim. Você consegue, e no turismo você consegue ter no Brasil. Turismo de aventura consegue ter no Brasil. Turismo religioso você consegue ter no Brasil. Esse turismo mais tranquilo, mais calmo, você consegue ter também. Então, tudo você consegue ter aqui. É uma questão mesmo da gente conseguir estruturar para que o brasileiro consuma mais turismo no Brasil. Capacitar, né? Capacitar Capacitar, as lideranças, né? A política, os políticos, É. para que eles entendam que o turismo pode ser um grande benefício para o país. E se você olhar estado por estado, né? Você falou do Rio Grande do Sul, no turismo, a Serra Gaúcha, né? Toda aquela que é único. Paraná, aí você tem ali Vila Velha, você tem Foz do Iguaçu, né? Você tem a região costeira, que você tem a Ilha do Mel, tem ali Antonina, etc. A serra, a descida com Serra Verde Express lá, que Sim. é único no mundo, aquela serra descer de trem. Aí você vai para Santa Catarina com suas praias lindíssimas, né? Depois você vem para São Paulo, que tem as cavernas, você tem litoral, e aí vai pelo Brasil, com cada um estado com a sua particularidade, com o seu atrativo. Então tem que aproveitar mais isso aí e promover o turismo doméstico. Pensar no doméstico, a gente tem 80, 90 milhões de potenciais viajantes, é só melhorar as estradas, colocar a ferrovia e aí fazer virar isso aí, né? Não, e falando do enoturismo, tem obviamente a região, né, de Bento Gonçalves, Garibaldi, a Serra Gaúcha como um todo ali, que sempre foi um grande produtor de excelentes vinhos, espumantes, etc. E aí depois você vem cá para o Nordeste, né? Bahia. A Bahia, né? Primeiro, na verdade, a divisa ali você tem a Terra Nova, né? A Miolo, né? Operando, e agora, mais recentemente, a vinícola Uva, lá no meio da Chapada Diamantina. E São Paulo, que sempre foi dito que não tinha como Sim, produzir sim. vinho, está aí fazendo excelentes vinhos também. Né? Não só vinhos, como queijos, como Queijos, outras tudo coisas, mais, tudo. azeite agora também. O Então, Estado tem investido bastante nos roteiros gastronômicos aqui. E eu gosto muito de ouvir o discurso do John, né, da Azul. Ele sempre ressalta o quanto o brasileiro ainda pode conhecer o Brasil. A gente recebeu o Marcelo Pica da Resorts Brasil, até Senac Grande São amigo. Paulo, e a gente falou de queijo aí e tal. E você traz um queijo da França que demora 3 meses para chegar aqui e foi produzido enquanto você tem. Outro dia eu comprei um brie nacional, não vou lembrar o nome agora, mas era um brie de um tamanho mais alto. E, cara, que queijo sensacional. Então é fresco, né? Fresco. Exatamente. Aqui em São Paulo tem uma produção da Fazenda Atalaia, que é maravilhosa. Sim. Maravilhosa. Assim, os queijos deles são incríveis. E falando do Marcelo, aliás, um abraço ao nosso amigo Marcelo. Sim, grande abraço. Presidente da Resorts Brasil. Eu tive a oportunidade de estar agora recentemente lá no Grande Hotel Campos do Jordão. Belíssimo produto. Maravilhoso, né? Icônico também. É. Hotelaria clássica. Fiquei muito feliz de ver o produto como tá. E eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele elogiando os queijos. Porque, né, obviamente que as outras coisas, todas deliciosas, mas são produzidas, né? O queijo ali, ele teve um cuidado, meu chefe, obviamente, junto do time do Marcelo, uma curadoria incrível ali. O sorvete, né? Sorvete de doce de leite, mais precisamente. Por hábito, favor. no final das contas a gente acaba sendo meio inspetor de hotel, por assim dizer. Aham. Então eu tenho o hábito de ir anotando as coisas legais e as oportunidades de legal. melhoria de cada canto. E o Rodrigo Viajante, o Rodrigo Galvão, viajante profissional, ele viaja a lazer? Viaja, lazer. Viaja, lazer. Agora eu tenho que falar na pessoa física, né? Tenho que falar na pessoa física. Eu sou muito... Na pessoa física, eu sou uma pessoa tímida. Uhum. Profissionalmente, eu fui obrigado a aprender
não vou dizer personagem, mas a Falar. atitude necessária profissional para você transitar, né, na área comercial, sobretudo. Mas eu gosto mais de coisas Bem quietas, intimista. intimistas, né? Então, seja ficar na casa de um amigo ou de um parente, para mim tá maravilhoso. Até porque quando eu vou pro hotel, eu acabo ficando mais preso na pessoa jurídica do que na física, né? Sim. Ou ir para lugares bem diferentes, assim. Tenho aproveitado bastante para estar com minha família, né? Tá em Salvador, meu pai ainda é vivo, graças a Deus, né? Meu pai, minha madrasta, meu irmão, então vou bastante para lá. Mas vou variando. Eu visito tanto o Brasil quanto lugares pelo mundo aí bastante. Tem algum lugar de Salvador que as pessoas não conhecem, que seria uma dica assim, você fala, ó, olha esse lugarzinho aqui que é bacana? Tem um lugar que acabou de ser reformado, é um lugar bastante antigo, bastante clássico, mas ele acabou de ser reformado e ficou bem interessante, que é o subsolo do Mercado Modelo. O Mercado Modelo tem toda a história, Sim. né? Enfim, tem a parte mais pesada dos escravos, Sim. Sim. da história, Sim. o incêndio que aconteceu no Mercado Modelo, a reconstrução, etc. Mas, né, a gestão atual, né, até mandar um abraço para o GG, que é o diretor de turismo hoje da Secretaria de Turismo de Salvador, fez parte ali do time que acabou de reformar, não só ali como vários atrativos, e eles fizeram uma intervenção artística que deu uma outra vida ali ao subsolo do Mercado Modelo e ficou muito legal. Em Salvador eu gosto de ir nos lugares tradicionais, eu gosto de ir nos lugares que a população vai. Então restaurantes muito específicos assim que, tipo, eu vou dar um exemplo, aqui em São Paulo, Bar do Luiz, né? Um lugar muito específico que dificilmente um turista vai lá, mas Salvador tem vários ali, como o Frango do Moura, por exemplo, fica num bairro lá no Já ouvi falar. Ivoí, e você vai lá comer o frango com manteiga e queijo ralado e farofa Já de não miúdos. sabia, já tá anotado. É Tá o anotado. filé do Juarez, no Mercado do Ouro, lá no centrão da cidade, antigo. Legal. Né, lugares assim mais peculiares. Eu gosto de ver como a população vive. Sim, é a melhor forma. Porque tudo que é turístico é um pouco fake, né? Aí você acaba, primeiro, enfim, não vale o que, né, o que o pessoal pede, né? E o tradicional sempre melhor. E tem uma praia no litoral norte ali de Salvador chamada Santo Antônio, né? Tá entre Embaçaí e Sauípe. É uma praia um pouco conhecida ali. Onde tem um restaurante famoso Onde ali. tem o Sombra da Mangueira. Isso. É que o Sombra da Mangueira fica em Diogo. Santo Antônio é a faixa de praia. Tá. Atrás, vamos dizer assim, entre a faixa de praia e a linha verde é onde fica o Diogo. E ali onde está o Sombra da Mangueira. Que é um restaurante que basicamente virou o que virou porque... Por causa da obra, né? Por causa da obra. Né? De Sauípe. Pessoa viajada conhecida é difícil, né? Trazer novidades. É que eu tenho ido muito. Aliás, um abraço aí pro pessoal da Viva, os amigos da Viva ali, que estão fazendo um trabalho fantástico lá em Sauípe. Aquilo vai virar o maior destino turístico novamente do Brasil, na parte de resorts, na hora que tiver o parque ali. E eles que contam, né? Eles que me comentam aí. Mas é verdade. Ali, na verdade, começou às sextas-feiras. Você tem o hábito de comer comida baiana, vestir branco e comer comida baiana. Exatamente. Né? Comer comida muqueca, né, o peixe principalmente. E aí tinha uma senhora ali que fazia o cardápio para os engenheiros, mestres de obra e tal. A turma começou aí e aquilo foi tendo um movimento, virou um lugar de dica. Ó, não, sexta-feira vamos lá no Sombra da Mangueira, porque literalmente é um lugar que fica embaixo das mangueiras. Eu frequento desde a época que caía manga em cima do prato, né? Então às vezes era uma maravilha. A camisa branca com a muqueca, a manga em cima. Era maravilhoso. Hoje está sofisticado, tem rede de proteção, né? Tem tudo, mas é um lugar incrível ali. Mas é sobre. E você tem tido tempo para algum hobby? Olha, eu sou muito da música. Opa. Eu gosto tanto de ir a shows, a espetáculos, a concertos, quanto ouvir em casa, né? Então, e aí coisas variadas. Meu Você é gosto eclético? Bastante eclético. O que não entra no repertório? Eu vou te responder diferente. O que eu não compro ingresso nem baixo música, nem curto música para não acompanhar. Eu não sou muito do sertanejo, não sou muito do pagodão baiano, como a gente chama. Né? Opa! Mas o Partido Alto eu escuto e gosto, até a música clássica, o jazz, o rock, o hip hop, blues, MPB pra caramba, reggae, então um pouco de tudo. Então, por exemplo, nos últimos 30 dias eu tive a oportunidade de ir no show
do Gilberto Gil, que aliás foi Ah, que legal. Esse da espetacular. despedida? Da despedida, Tempo Rei, espetacular. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Foi no Allianz, né? Foi. Tive É. a oportunidade de ir nele e semana passada eu tava num tributo ao Buena Vista Social Club no Blue Note. Maravilhoso. Então, coisas completamente diferentes, mas... Maravilhoso. E em casa eu escuto muito. Aderi de volta agora à famosa vitrola, né? Ao vinil. Aliás, estou assustado com o preço de vinil. É uma coisa... Mesmo em sebo? Não, em sebo você encontra mais Você está falando dos vinis novos, né? Os vinis novos. Sim, é dolarizado, né? Mas eu fiquei assustado. Quando eu não estava nesse mundo, eu comprei primeiro o equipamento e aí quando eu comecei a montar de volta... Mas muito do streaming, né? Do Spotify. Eu tô com um pra consertar lá também. Bom saber dessa questão de preços, enfim, que, né? Um vinil novo hoje de uma qualidade satisfatória é R$300. Eita. O barato, entre aspas, é 200 e o caro é 500. Então é onde você vai transar. Você vai comprar meia dúzia de vinil, é 2, 3 mil reais. Então, tudo pra gente tem que ir pro sebo. Pra gente ouvir aquele chiadinho, né? Que é E bacana. a qualidade? É que assim, A fidelidade. eu gourmetizei o vinil e tá plugado no home theater ali com uma qualidade melhor. Sem Então, problema. sentar no centro do sofá, aliás, você brincou, você falou um pouco antes aqui, a gente comentou sobre o China, né, que é o nosso diretor de marketing lá, que também é DJ, e tem um gosto musical espetacular, e a gente acabou de ajustar lá, então assim, sentar no sofá, abrir um vinho, uma cerveja, né, no final de semana, e receber os amigos em casa, ouvir uma boa música, pra mim não tem preço. O meu pai tinha aquele do João Gilberto, o clássico mesmo, aquele que tem as... Da Bossa Nova. Da Sim, Bossa chega de Nova, saudade. chega de saudade. Eu tenho esse LP. E quando... eu falo desse chiadinho porque ele tem o chiadinho quando passa as faixas, né? Sim. Que faz assim, é maravilhoso. Eu tô reativando o meu, porque a minha vitrolinha lá não é muito aquela... Eu tô procurando alguma coisa um pouco mais com um som melhor da época de... Até pensei em comprar um 3 em 1, lembra do 3 em 1? Lógico. O 3 em 1 era bacana. E tem muito LP em casa, né? Tem muito LP, tem algumas raridades ali. Primeiro do Tim Maia, o primeiro do João Gilberto, Boa. Tom Jobim pra caramba. Aliás, falando de show, pra quem não foi, vá ver o musical do Tom Jobim lá no Teatro Vila Lobos, que vale a pena, realmente muito bacana. Vou mesmo, vou procurar. O Tom, na verdade, a Bossa Nova como um todo tem uma ligação muito forte com a Bahia, né? Sim. Seja Vinícius compondo Passão à Tarde em Itapuã, né? maravilhoso. Até todos eles que moraram lá. Não, Nana, a família Caymmi. A família Caymmi inteira. O Danilo. Extraordinário. Eu não posso entrar no bairrismo aqui, né? Pode, com certeza. Mas já diz que ele tá viu, Nizam Guanais, que baiano não nasce, baiano estreia, né? Estreia. Mas até Jimmy Page morou na Chapada Diamantina. Sim. Tem tanta história curiosa ali sobre a Bahia. E Caetano, e Gil, e Bethânia, e Gal, enfim, toda essa turma aí. Mas assim, a Bossa Nova é um orgulho do Brasil. Infelizmente a gente está tendo dificuldade de manter isso perene, né? A nova safra Mas eu acredito que lá fora a Bossa Nova é muito bem vista. O Japão adora a Bossa Nova. Sem dúvida, mas eu digo de novos artistas. De novos? Né? Não, de novos é muito difícil. Eu acho que essa questão da venda, né, do comercial mesmo, tá matando muito essa questão da música mais bem feita, mais estruturada, porque entra muito naquela coisa, né? O Spotify vem com aquela coisa de cortar a introdução. Então já entrar na música logo de cara. A música é extremamente bem feita, ela muitas vezes ela não é aquele popular de muita venda. Então acho que tem muito disso também. Eu acho que isso está ligado também com a parte cultural, né? Sim. Educacional. Você vê que a educação mudou, a cultura mudou. Hoje, assim, algumas facções ali são contra a cultura. Exatamente. Para que cultura, né? Vamos trabalhar só e vamos... Então, isso tudo acarreta no que está acontecendo. Exatamente. Sem passar para o limiar político, mas eu vou explorar a sua fala aqui. Por favor. Do gênero e número e grau. Eu acho que assim, a arte precisa saber apreciar. Sim. E isso, obviamente, vem da capacidade intelectual, cultural. Que tem base na educação. Claro. É um dado, né? Acabou de sair semana retrasada, 28% da população brasileira é ou analfabeta ou analfabeta funcional. Sim. Daí a gente já começa a ter um problema, né? Independentemente de partido político ou qualquer outra coisa. Mas saber apreciar a arte, seja a pintura, seja a música, seja a escultura ou qualquer outra coisa,
com certeza é muito mais amplo do que simplesmente o gosto do musical. Eu vou te dar uma visão complementar. Por favor. Eu vi uma entrevista uma vez do Nile Rodgers, né, que é o grande compositor do Chic, que inclusive vai tocar aqui Exato. dia 26, todo ingresso comprado, estarei lá para assistir, pra você ver como é eclético. E ele dando uma entrevista dizendo o seguinte: se a melhor parte da música é o refrão, por que não começar com o refrão? Sim. Então, na verdade, ele faz uma lógica ao contrário do que você estava Sim. falando. E você pode perceber, todos os grandes sucessos do Chic começam com o refrão. Começam com o refrão. Então, é bem interessante a visão dele. Mas E eu não coloco, desculpa, Claro, imagina. eu não coloco a culpa nos políticos, não, de maneira nenhuma. Eu acho que os políticos não são ETs que chegaram aqui, baixaram e começaram a governar. Esses políticos saíram da população, então o que tem que mudar somos nós. É a população que tem que ir atrás do que aquilo que enaltece, que melhora a qualidade de vida de todos como um todo. Então, E eu acho que também a gente tem eu vi uma reportagem esses dias, que eu não vou saber falar em porcentagens, mas que a gente está lendo cada vez menos. Sim. Leitura mesmo, né? Assim, aquela questão de você parar, ler um texto mesmo. Não, o celular não deixa. Enfim, e isso impacta totalmente em tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque se você não tem esse hábito de ler e tal, enfim, para repertório pessoal, para repertório profissional, acho que tem isso também, né? Eu tenho estudado bastante sobre a questão de inteligência artificial por questões profissionais, mas tem me chamado muita atenção essa questão da leitura pelo seguinte: a inteligência artificial, pelo menos hoje, pode ser que nos próximos anos mude, mas hoje ela é muito dependente do prompt, né? Do comando que você dá para ela. Com certeza. Só que existe uma questão que vem, né, da retórica, que vem do vocabulário, que é a semântica, né? Se você dá um comando igual ao dele com palavras diferentes, que significam a mesma coisa, as respostas são diferentes. Então, a falta de repertório, de leitura, vai mudar bastante o perfil profissional de cada um. Porque, assim, cada vez mais a gente vai ter a inteligência artificial como um copiloto. Sim. Só que se eu boto o volante para a esquerda e você para a direita, nós vamos chegar em lugares diferentes, né? Então, a falta da leitura, ela vem, obviamente, por uma questão cultural, educacional, ela vem também por uma questão de vício de dopamina. Sim. Né? A instantaneidade da informação, né? Do feed, do rolar. E aí a questão, nós estamos falando de neurônio, de hormônio, de tudo isso envolvido aqui. E a gente também não consegue mais ter a calma, a tranquilidade de parar e ler um livro e conseguir já tá raciocinar o que a gente está lendo também, né? Até fizeram um aplicativo aí, chama Wise, não sei se é Wise aqui, que ele em 15 minutos ele faz um resumo de um livro para você e você escuta e você já adquiriu o livro todo. E aí é complicadíssimo, né? Porque esses resumos é o que matam, né? Sim, muita coisa. A capacidade de raciocinar, de refletir, de conversar e tal. E gosta de ver filme, série? Cinema. Não sou tanto de série, não me pegou o Netflix ou nada nesse sentido. Porque tanto tempo em avião... Mas a leitura, eu gosto muito de ler. E ler, seja o Tele News, seja notícias, seja Obrigado livro. pela audiência. Obrigado. Obrigado. Eu, como articulista, agradeço. Mantenho-me ali sempre antenado, né? Seja as propagandas que estão lá para saber quem está, né, atuando ali desde a sua venda direta, que faz parte da hotelaria, e está tudo bem, né? E o próprio conteúdo ali. Tenho, enfim, alguns amigos hoje, né? Aliás, mandar um abraço para o Vinícius também, né? Para o Pedro, enfim, muitos que estão aí também fazendo parte do veículo. E o lado saudosista hoteleiro também não me deixa largar a audiência, né? Legal. Estamos chegando no final e a gente tem uma pergunta que a gente tem feito para dar o encerramento e também deixar um ponto de vista teu. Como é que você vê, qual o sentido da vida para você? Como que você vê o mundo hoje? Como é que você acha que tem que melhorar? Os pontos religiosos ou políticos, enfim. Se você estivesse falando com a humanidade, o que você daria de recado para ela? Nossa, Peter, que missão, hein? Não sei se eu tenho competência e habilidade para falar nem para mim mesmo, imagina para a humanidade. Mas faria o meu melhor. Do ponto de vista espiritual, acho que aqui eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, porque eu não sigo nenhuma doutrina. Legal. Então eu acredito genuinamente na boa energia, né, na espiritualidade, na forma mais holística e ampla possível. Sou
baiano de natureza que tem um sincretismo religioso, É né? enorme. É um lugar que consegue ter uma igreja católica com uma missa com candomblé inserido, Exatamente. né, nela. Que, aliás, é incrível. É incrível. É incrível. Incrível como produto turístico, Como incrível produto como turístico, religião, como incrível respeito. como respeito, né, às matrizes religiosas. É um excelente exemplo do que pode ser harmonioso quando a gente está falando disso daí. Já Aquela tive a missa- oportunidade de ir em terreiro de candomblé, já tomei passe em centro espírita, frequentei igreja batista nos Estados Unidos, estudei minha vida inteira em igreja católica, em escola católica, jesuíta. Então, né, frequentei todas elas e não vou a nenhuma doutrina, não vou a nenhuma igreja de forma periódica. Respeito todas elas. Acho que tem uma frase que me marcou na igreja Nossa Senhora de Aparecida que diz assim, do lado da santa lá, tá? O silêncio é oração. Sim, O silêncio é uma prece. Então, exatamente. seja você estar em silêncio com você mesmo, seja você emanar coisas boas para os outros, você, né, querer o bem, acho que já é suficientemente importante. Só de não querer o mal, de querer o bem, já está tudo bem, né? E Isso eu acho aí. que o respeito, né? Respeitar o que cada um é, respeitar. A gente não precisa concordar, a gente só precisa respeitar. E eu acho que a gente vive um momento, e aí eu vou avançar um pouco na questão política, a gente vive um momento muito delicado que a gente perdeu o respeito às diferenças, né? Exatamente. E a gente tem que saber gerenciar o conflito. Ele não é ruim, Não. o confronto ele é ruim, mas a gente tem que ter a capacidade de sentar, de discutir, de discordar, de divergir, de criticar um ao outro e sair como se nada tivesse acontecido, respeitando o espaço e a prerrogativa de cada um. Exatamente. Eu acho que isso é um papel fundamental não só para a democracia, mas para o convívio da humanidade, né? Por que eu tenho que converter você a outra religião, ou a outra doutrina política, ou a outro partido? Por que a gente não pode? A gente sempre viveu, uma pessoa torce para um time e outra torce para o outro, e tá tudo bem. Você gosta de um tipo de música, eu gosto de outro. Espero que ninguém do sertanejo fique chateado aqui, porque eu não falei que eu não gosto, Não, eu gosto, só imagina. falei que eu não consumo. Mas a gente tem que ter a capacidade de lidar com as diferenças. Acho que esse legado deveria ser uma preocupação, falando, né, como humanidade, da gente conseguir manter o respeito às diferenças e todo mundo conseguir conviver para que antes da gente evoluir, né, como nós estávamos conversando antes Sim. aqui, ou melhor, talvez essa seja A parte evolução. fundamental da evolução, né? Exatamente. Porque somos Porque diferentes, né? somos diferentes. Assim, mesmo gêmeos idênticos, eles vão ter o Sim. DNA diferente. Então, assim, conviver com a diferença vai fazer parte da nossa vida toda. Então, é essa harmonia que vai ser importante mesmo para a gente encontrar, né? E eu acho que é isso que você falou sobre a questão dessa falta da tolerância harmoniosa, dos pensamentos diferentes, das diferenças, é que realmente tem feito o mundo ser um pouco pior, porque não precisa. Às vezes, cada um com as suas diferenças pode ser complementares para a gente tornar um todo melhor. E tá tudo bem. E o exercício da empatia também é genuína, né? Eu costumo brincar, me explica melhor o seu ponto de vista, até para eu discordar com mais propriedade. Mas até para eu conseguir discordar, deixa a pessoa falar. Deixa ela discorrer sobre o assunto, fala, Escuta, né? não concordo, mas respeito. Claro. Né? E obrigado por compartilhar a opinião. Eu ouvi uma frase do Emicida um tempo atrás, acho que um ano passado, enfim, que ele falou uma coisa que eu parei para refletir, que é muito simples, mas é real. Ele falou assim: ainda bem que eu penso totalmente diferente do Emicida com 20 anos de idade. Porque se eu pensasse igual agora que eu tô com 40, eu não aprendi nada durante todo esse processo. E tá tudo certo eu pensar diferente agora. É isso. Todo mundo está no seu caminho de evolução. Cada um de uma forma diferente. Um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, outro lá. Mas o mais importante é a gente poder dar a mão aqui para cima e dar a mão aqui para baixo e seguirmos todos. Né? Porque a gente precisa ajudar e ser ajudado. Então, juntos. E é isso aí. Mais um episódio bacana. Mais um episódio e mais um pouquinho de filosofia, né? E é isso aí. Galvão, muito obrigado por ter vindo aqui para bater um papo com a gente. Sempre que a casa está aberta para você, quando quiser. E você... Gostou de estar no lobby? Maravilhoso. Me senti no lobby, literalmente, uma conversa. Só faltou o tilindrar dos copos, das taças, o drink na mesa. Vamos evoluir para isso. Vamos evoluir para isso. Pelo convite. E você que chegou aqui até aqui, dá o seu joia, curte, agradecer a R1
por nos proporcionar esse momento aqui, ao Danilo que está lá na parte técnica, ele que controlou as imagens aí. Qualquer problema, vocês mandam um recado para ele, eu vou botar o WhatsApp dele aqui, tá? Mas acho que foi tudo bem. E agradecer também agradecer não, mas lembrar do Prêmio VIP. Queria fazer até um jabá aqui do VIP. O VIP esse ano vai mudar o formato. Ele sempre aconteceu no mês de março. Esse ano ele vai acontecer dentro do Equipotel, no dia 17 de setembro, no salão principal lá em cima, com um coquetel, que é o famoso coquetel prévio das entregas. Então, se você for na Equipotel, vai no dia 17 e já fica lá para o Prêmio VIP, tá bom? Perfeito. Nos vemos no próximo episódio, porque o Hotel Lobby Talks está humanizando a hotelaria, e aí é esse nosso propósito. Hoteleiros com o seu lado humano aqui no nosso lobby. Até a próxima. Valeu.